Amém, graça e paz. 5 de janeiro de 2023. Começamos um novo ano. Acredito que Deus está nos dando novas estratégias, novas direções. Eu acredito que esse ano será um ano diferente, para o bem, né? Para melhor. Deus vai nos abençoar muito neste ano. Então abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 4. Diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 44: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Capítulo 4, verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, irmãos, eu comecei lendo o texto que fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Acredito que esse ano eu vou dar muita ênfase ao Espírito Santo. E na sequência eu mostrei o resultado disso, né? De que todos foram cheios do Espírito Santo. Eles passaram a vender tudo que tinham. E aí termina com essa história de Barnabé, que tinha uma propriedade, vendeu e trouxe. Inicialmente eles vendiam as suas propriedades e ele mesmo repartiu com os pobres. Depois eles vendiam as propriedades e traziam o preço do que foram vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Esse ano eu quero dar muito ênfase ao Espírito Santo. Por que esses crentes de Jerusalém, da igreja primitiva, aliás, essa expressão igreja primitiva, eu lembro que esse dia eu estava lendo o livro, ele não falava igreja primitiva, ele falava da antiga igreja, né? Porque a palavra primitiva tem uma ideia um pouco negativa em outros setores. Mas a igreja primitiva, uma vez que eles foram cheios do Espírito Santo, algo mudou na vida deles, né? O ser humano normalmente é egoísta, né? É da natureza humana, da natureza humana pecadora, né? Quando o pecado entrou na raça humana, a partir de Adão, o ser humano se tornou egoísta. Aí vem de ego, né? Egocentrismo, centrado no eu. O ego é eu, né? Ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Diz que diz o ditado. O ser humano por natureza é egoísta por causa do pecado. Mas, uma vez que eles foram cheios do Espírito Santo, algo mudou dentro deles, né? Em vez de eles se tornarem egoístas, elas permanecerem egoístas como eles eram, eles passaram a ser altruístas. O que é altruístas? Eles pensaram a pensar nos outros, tá? Eles não pensaram só em si mesmos, em se dar bem.
E aí eu fico pensando assim, o próprio Brasil, todo o Brasil, né? A gente pode raciocinar assim, todo o Brasil, o povo brasileiro, será que o povo brasileiro, inclusive a igreja brasileira, será que nós somos egoístas ou altruístas? Será que nós pensamos só em nós mesmos, no nosso umbigo, e nos dá bem? Ou pensamos nos outros? Porque se for verdade que nós somos majoritariamente egoístas, significa que o Espírito Santo está longe de nós, né? Porque a presença do Espírito Santo no ser humano torna o ser humano altruísta, pensa no próximo, nos irmãos, né? Por assim dizer, primeiro os domésticos da fé, né? E depois é que pensa em si mesmo. E aí, eu quero acreditar ao Espírito Santo essa mudança na natureza humana. E aí nós sabemos que o que o Brasil precisa e que nós precisamos, o Acre precisa, Rio Branco precisa, todos nós precisamos é ter a nossa natureza mudada, né? Nós precisamos ser curados do egoísmo e nós temos que nos tornar altruístas. Tem um texto onde a Bíblia diz assim, Paulo diz assim, que Cristo não se agradou a si mesmo, mas ele procura agradar os outros. E aí eu pensando numa experiência que eu tive em Belém, que eu já contei aqui, alguns irmãos já ouviram, mas vou repetir porque é possível ter alguém que não ouviu, né? Eu estava em Belém, Igreja Batista do Telégrafo, onde eu era seminarista, pastor Sócio Pereira de Barros, meu antigo mestre, era o pastor, e eu lembro que a Convenção Batista Brasileira tinha um costume talvez ainda tenha, né? Tem 3 ofertas missionárias durante o ano. É a oferta de missões estaduais, e a oferta de missões nacionais, e a oferta de missões mundiais. Naqueles dias, que eu não lembro bem qual era o mês, mas a igreja teve que, numa sessão que era assim que acontecia, né? Definir a meta que deveria ser levantada para missões, eu acredito que eram missões estaduais. Vamos decidir, irmãos, quanto é que nós vamos lá, até que no alvo, chamar de alvo, né? Qual vai ser o nosso alvo esse mês para missões estaduais? E aí eu lembro que, eu não lembro bem pelo aquele tempo, era cruzeiro, tem pessoa que era 40 mil cruzeiros que foi decidido, mas eu olhando assim para os termos de hoje do real, eu creio que seria mais ou menos 4 mil reais. Então a igreja decidiu, olha, nós vamos levantar uma oferta para missões estaduais e esse alvo vai ser 4 mil reais. Dia tal a gente vai recolher essa oferta. Era assim que acontecia, né? Antigamente, quem conhecia a antiga igreja era assim, Convenção Batista Brasileira. E aí eu lembro que naqueles dias eu por ter buscado a Deus naquele período, com muita oração e jejum, eu fui cheio do Espírito Santo naqueles dias. E eu estava assim, uma experiência espiritual, eu tinha sido transformado em outra pessoa, né? Pouca gente sabia disso. E aí eu lembro que naquela sessão foi proposto, olha, vamos estabelecer um alvo de 4 mil reais. E aí um dizia, eu proponho, o outro, eu aprovo. Quem é a favor, levanta a mão. E aí eu aqui, naquela experiência com o Espírito Santo que eu estava vivendo, pouca gente sabia, né? Mas eu estava assim, um turbilhão, um vulcão dentro de mim, que o Espírito Santo estava me enchendo. Eu pensei comigo mesmo, isso não está certo. Só um irmão dessa igreja tem condição de contribuir com 4 mil reais, só um irmão. Mas eu só pensei, né? No meu coração pensei isso, mas não falei nada, respeitando a autoridade do meu pastor, né? Já um pastor idoso, muito honrado, um pastor muito experiente. E dos irmãos também, eu não falei nada, fiquei calado. Mas dentro daqui eu estava revoltado. Aí isso foi numa quarta-feira. Quando foi no domingo seguinte, pela manhã, eu estava na escola bíblica dominical, uma classe de homens.
havia muitos homens naquela igreja, era uma igreja de classe média, muitos profissionais liberais, advogados, médicos. E aí eu estava naquela classe de escola bíblica dominical de homens, e eu estava sob o impacto da experiência com o Espírito Santo, que eu lembro que eu fiquei extremamente calado, eu não falava nada para ninguém, extremamente sério, por causa da experiência de trauma que eu tive com o Espírito Santo. Minha natureza foi transformada. E aí eu lembro que naquela classe de homens começaram a falar sobre o alvo da oferta de missões estaduais, que tinha sido resolvido na quarta-feira anterior. E aí um irmão, que eu tenho muita consideração por ele, porque foi para mim como um pai, né? Mas ele tinha lá as convicções dele a respeito do dízimo, e aí ele começou a falar contra o dízimo, né? E à medida que ele falava, eu aqui calado começava a ficar revoltado dentro de mim, né? Começava a ficar revoltado, e ele falando ali, né, sobre porque o dízimo não é certo, o dízimo, porque não sei o quê. Eu não lembro as palavras que ele disse, mas eu lembro que ele estava argumentando contra o dízimo, e eu calado lá, né? Aí de repente eu falei uma palavra, só que aquela palavra, acho que não foi eu que falei, não, foi o Espírito Santo que falou por meio de mim. Eu só abri a minha boca, aquela palavra saiu como um chicote assim. Eu lembro que a palavra foi mais ou menos isso que eu disse. Eu disse: ou então é porque a avareza está tão arraigada no coração humano que a pessoa não tem coragem de contribuir. Só que essa palavra que eu falei foi como uma chicotada assim. Aí de repente, quando aquela palavra que eu falei, ela caiu sobre aqueles homens ali, ficaram todos calados por alguns minutos ali, assim, sob o impacto. E aí de repente um dos homens se levantou e disse assim: eu sozinho vou dar os 4.000 reais da oferta de missões estaduais. Aí eu me alegrei, porque eu percebi que na quarta-feira, quando no meu coração eu testificava que era o Espírito Santo que estava testificando dentro de mim, que só o irmão da igreja poderia dar aquela oferta. E agora ali naquela classe de homens da escola bíblica dominical, o Espírito Santo me levou a falar aquela palavra, e para comprovar, um dos irmãos se levantou e disse que sozinho iria dar aqueles 4.000 reais para a oferta de missões. Ou seja, irmãos, a nossa natureza egoísta, ela nos torna dessa maneira resistente, né? A questão da contribuição. Mas à medida que o Espírito Santo toca em nós, Deus parece que nos torna liberais, né? Na questão da liberalidade, no sentido de liberalidade, desprendimento, altruísta. O nosso egoísmo é curado. Então, esse exemplo da igreja primitiva, ninguém pode fugir, né, de que a presença do Espírito Santo na vida daqueles homens e mulheres levou-os a fazer aquele tipo de contribuição. Eles foram para o extremo, né? Vendiam tudo quanto tinham e entregavam nos pés dos apóstolos. Aliás, isso que eles estavam fazendo era o que Jesus tinha ensinado durante o seu ministério terreno. Ele disse: vendei tudo quanto tendes e dai esmolas, e terás um tesouro no céu. E aí você vê como essa questão da contribuição financeira, seja que título for, ela tem muito a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa comunhão com o Espírito Santo, né? Para não me alongar mais, porque eu poderia aqui multiplicar não sei quantas experiências que eu já tive com o Espírito Santo, me levando a fazer contribuições, mais de acordo com a nossa vida cristã, né? Vamos ficar em pé e vamos fazer a nossa contribuição financeira. Veja aí o que o Espírito Santo está ali orientando para você contribuir. Aqui estão os envelopes aqui na frente, tem os envelopes lá atrás também, né? Tem o número do Pix, da conta da igreja. Então, vamos contribuir, né?